Você costuma estalar as articulações ou colocá-las no lugar com frequência. Talvez até faça isso sozinho. Repete isso porque percebe que precisa de novo, já que não resolve de forma duradoura. E isso acontece porque você está sempre agindo só em cima do sintoma, e só por pouco tempo. E além disso, além de não ser a solução, pode até ser realmente perigoso. Trouxe um vídeo para você que encontrei recentemente, mas antes quero que entenda algo. O que significa quando, depois do estalo, você percebe depois de uma semana ou alguns dias, talvez até depois de algumas horas, que na verdade já deveria estalar de novo? Isso significa que não é uma solução a longo prazo. E isso também é claro, você tem que imaginar como é que o estalo acontece. Isso acontece na região do pescoço, na região do quadril, na região das costas, em todo lugar, onde há articulações, onde os ossos podem se mover, onde as posições são determinadas pela tensão dos músculos e das fáscias. E como nossos músculos e fáscias tendem a puxar cada vez mais forte, a gerar cada vez mais força, fica claro que as partes ósseas, que estão ligadas ali, por assim dizer, acabam sendo puxadas para outra direção, para um ângulo diferente. Você pode imaginar isso da seguinte forma: aqui nos ossos do tornozelo, quando eu os mantenho juntos assim, temos um encaixe perfeito, como se diz na engenharia mecânica. Sim, isso se mantém porque as formas se encaixam. Agora imagine que os músculos puxam isso cada vez mais para fora, e então tudo isso, por assim dizer, acaba ficando em uma outra posição. E seu corpo reage com dor porque seu corpo sabe que tem algo errado. A posição está sendo alterada, a articulação está sendo sobrecarregada de forma errada, a geometria já não está correta. E essas dores surgem justamente porque a posição foi alterada. E agora você vai lá e, mesmo que os músculos e as fáscias estejam praticamente puxando essa posição, digamos assim, você usa força externa ao estalar, ao puxar, e coloca tudo de volta no lugar. E então, embora esteja novamente no lugar certo, a tensão, o estiramento dos músculos e das fáscias ainda é o mesmo. Isso só é superado temporariamente e isso traz uma sensação de alívio por um momento. Mas depois a tensão volta. Ou seja, você não tem uma solução. E o que esse estalo e o realinhamento podem causar de pior, eu vou te mostrar rapidamente neste vídeo. Minha filha mais nova gosta muito de alongar demais a coluna cervical assim. Ela chama isso de estalar o pescoço. Ela gira até ouvir um estalo, e isso traz alívio para ela. Já falamos 100 vezes para ela parar, pois é perigoso e pode causar dano. E essa semana ela fez isso de novo, desceu, estava com frio, e ela disse: "Acabei de estalar o pescoço e algo estava diferente, algo estava errado. Parecia muito estranho. Agora estou muito tonta e enjoada, e não estou ouvindo direito." E estava toda trêmula. Abracei ela, perguntei se ia desmaiar, e então ela realmente desmaiou. Chamamos uma ambulância e, depois de uns 20 segundos, ela voltou e me perguntou várias vezes se ela ia morrer agora. E o que você pode ver nesse exemplo, claro que isso é, espero eu, uma exceção, mas pode acontecer. Por isso eu te aconselho, existe um método totalmente diferente. Vamos pegar o pescoço como exemplo. Muita gente estala o pescoço e movimenta a cabeça de um lado para o outro. Mas não recomendo isso, pois é especialmente perigoso para o pescoço. Isso talvez também tenha tido um papel no caso da jovem, porque ali passam vasos sanguíneos pelas estruturas ósseas. E se eles mudam de posição de repente, isso pode deixar marcas nos vasos sanguíneos. A parede interna do vaso pode se romper, podem se soltar partículas, isso pode até levar a um derrame cerebral, isso já foi relatado. Então, fique longe disso. Em outras áreas do corpo não é tão perigoso, mas também não resolve, pois não é uma solução definitiva. Qual é a solução de longo prazo? Eu expliquei isso antes. Quando os músculos e as fáscias puxam com muita força, a ponto de algo sair do controle, sair da forma, sair da posição, é preciso tratar a causa, ou seja, essas tensões e puxões excessivos que vêm dos músculos e das fáscias, isso precisa ser normalizado. E isso é normalizado ao alongar esses músculos e fáscias. No melhor dos casos, até mesmo treinar depois do alongamento, para que eles tenham uma certa força, mas ainda assim não mantenham essa tensão constante que leva o corpo a essas situações ruins. No caso do pescoço, por exemplo, isso significa que você faz o exercício de pescoço mais importante. Só para ilustrar, você alonga exatamente essas estruturas que desalinham tudo. Você vai notar que aquilo que você consegue no curto prazo com os estalos e com o realinhamento, você também consegue com o alongamento e com o Liebscher-Umbracht.
de Schmerzspezialisten, com a técnica por trás disso, com alongamento e fortalecimento. A longo prazo, cada vez mais, o corpo volta a considerar isso como uma posição e situação normal. Ou seja, isso vai entrando devagar e no caminho até lá, talvez você faça o exercício e aí estale durante esse exercício. Mas não contra a força dos músculos, e sim junto com a força dos músculos. E aí todo o sistema volta ao lugar. E isso é praticamente a solução definitiva. Recomendo que, independentemente da parte do corpo que você costuma estalar, faça os exercícios adequados. Assim, estalar deixará de ser necessário, pois a tensão excessiva nos músculos e fáscias será normalizada. Acredito que há muitas experiências negativas assim. Se você se identifica, comente e compartilhe suas vivências com estalos e realinhamento. E aqui eu tenho mais um vídeo para você sobre alongamento correto. Reserve um tempo e assista. Isso é tão importante, todo mundo deveria saber o que é explicado ali. Vai ser super interessante para você. Assista!